Olá, turma, tudo bem? Iniciando aí mais uma aula do nosso curso de Inventor. Hoje a gente vai aprender sobre os comandos de superfície. Tá? Comando de superfície é muito usado para fazer peça plástica de alta complexidade. Tá? Pode ser outro tipo de peça também, mas geralmente peça plástica, tá bom? Nós vimos nas aulas anteriores que há comandos especiais, específicos, né, para se fazer peça plástica. Eu vou deixar o link aí para vocês acessarem a aula, se quiser tirar alguma dúvida, ou quem não viu a aula, puder já ver como é que se usa essas ferramentas, tá? Mas quando nós temos uma complexidade maior, a superfície ajuda bastante a gente a poder modelar esse tipo de peça, tá? Então, o que a gente está tratando na aula de hoje são peças de alta complexidade, tá bom? Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos uma peça que o plano dela é inclinado, ela é cilíndrica oca por dentro, ela tem dois pontos aqui de corte, né, na sua superfície, né? E nós temos alguns tipos de detalhamento também nessa peça. É como se fosse essa peça aí uma carenagem de algum tipo de peça, tá bom? Nós temos aqui também a nomenclatura e a figura que é acoplada junto aí ao a nossa peça. Como que a gente vai trabalhar com isso? Tá? Como que a gente trabalha com esse tipo de ferramenta? Primeira coisa que a gente tem que começar é entender o que é superfície. Tá? Superfície é quando a gente trabalha com qualquer peça, a gente faz o modelamento dela, e a espessura é zero. Ou seja, ela se transforma num sólido de espessura zero. Tá? E depois disso daí, o que ela facilita? É que a gente joga dentro dos comandos de esboço a complexidade do desenho, que transforma muito mais fácil a gente fazer esse tipo de peça. Tá? Esse tipo de peça também exige muita criatividade e conhecimento dos comandos que nós temos para que ela possa ser modelada num ambiente virtual. Tá ok? Então, como é que a gente desenha essa peça? Vamos lá, começando. Novo, padrão, criar, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai trabalhar com o esboço normal. Eu vou colocar uma linha aqui de construção normal, né? Que vai fazer construção de elementos sólidos. E eu vou transformar numa linha de apoio, tá ok? Então, para transformar em linha de apoio, o que a linha de apoio significa? Significa que eu preciso fazer uma revolução, nesse caso aí da superfície, né? E como eu não consigo deletar essa linha central, eu tenho que indicar para o inventor que essa linha não vai fazer parte do meu modelamento da peça sólida futuramente. Tá? Então, para fazer isso, eu tenho que transformar essa linha sólida de construção em uma linha de apoio. E eu uso esse comando aqui, ó, construção. Quando ela está cheia, ela é uma linha que se transforma num sólido. Quando ela transforma, eu clico aqui, ela fica pontilhada. E essa linha o inventor vai entender que ela não vai virar um sólido. Isso é muito importante, tá bom? Bom, agora eu vou começar a fazer o esboço em si da peça. Vou pegar aqui da base, partindo da origem a uma certa distância, colocar uma linha, ok? Vou colocar uma cota dessa parte até o centro de 20 milímetros. E esse comprimento maior de 10, tá ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar ainda em linha, pegando aqui no ponto final e andando paralelamente a esse ponto, eu vou colocar uma linha inclinada qualquer. Tá? Depois eu vou dar o dimensionamento. O primeiro dimensionamento que eu tenho que fazer são esses dois pontos, colocar uma distância de 10 milímetros entre eles e eu vou unir usando um arco. Tá? Um arco tangente, clico no ponto inicial, final e vou até a distância de 5 milímetros, que é o raio, ok? Desse arco. Bom, continuando aqui, eu vou colocar essa distância desse ponto final da linha inclinada até a linha de apoio, com uma distância de 35 milímetros e um comprimento na vertical de 75 milímetros. Okay? Então tá aí o nosso formato. Agora aqui na ponta, eu vou clicar nessa linha, vou colocar uma linha e uma cota de 7,5.
Do outro lado, vou colocar também, paralelamente a esse ponto final que a gente acabou de desenhar, mais uma linha com uma cota de 12,5 por uma distância de 7,5. 7,5 não, 15. Ok? E vou fechar o encontro com eles usando um arco tangente. Beleza, está aqui o nosso esboço da peça, ok? Então está aqui o plano superior, tá? Deixa eu diminuir aqui para poder ver melhor. Vou colocar ele aqui no tridimensional. Pronto, e está numa visão legal para que a gente possa enxergar a peça, ok? Bom, terminado o esboço, para a gente começar a fazer essa peça cilíndrica, eu ainda não vou mexer com os comandos de superfície. Vou usar o comando de modelamento 3D, tá? E vou usar revolução. Quando tem revolução, eu vou clicar nesse ponto aqui, ó, modo de superfície ativo. O que ele indica para a gente nessa situação, tá? Ele vai me indicar que eu estou precisando fazer uma peça que é do tipo superfície, tá? Ou seja, ela não vai ter espessura. Então eu vou clicar nas linhas que vão participar do contorno, tá? Qual que é o eixo de revolução? Vai ser aquela minha linha de centro. Tá aqui, ó. Ele está formando a peça, só que nesse caso, como ele é parte de cima da carenagem, não vai ser 360 graus. Vou colocar 180, virar para o lado de cima aqui, só inverter o lado, e eu dou um OK. Então percebam que, diferentemente agora, a sua peça ela fica meio transparente. Por quê? Porque ela é uma superfície por enquanto. Tá ok? Bom, agora eu vou começar a fazer esses detalhamentos laterais aqui, ó. Esses cortes laterais. Como que a gente vai fazer no Inventor, tá? Eu vou pegar a minha vista aqui superior, vou abrir um esboço normal, tá? Pegar aqui o plano XZ, que é o nosso plano superior. Eu vou colocar uma elipse, tá? Essa elipse vai estar centrada aqui na aresta da nossa superfície inicial. Vou colocar uma cota de 5 por 10, ok? A uma distância da base de 40 milímetros, ok? Essa é o nosso esboço. Vou encerrar meu esboço. Opa, vou colocar aqui numa vista legal. E nesse caso, eu vou dar uma extrusão. Vou selecionar aqui o nosso modo de superfície ativo, tá? E vou colocar uma altura de uns 40 milímetros para esse esboço aqui. Pronto. Está aqui selecionado, 40 milímetros tá bom. Não preciso de uma altura maior. Pronto. Por enquanto ainda não temos, nós temos duas superfícies em contato entre si, tá? Dá para ver aí como que está a nossa peça. E agora eu vou fazer o corte que eu tenho da peça em si, tá? Então, para isso, eu vou usar o comando agora aparar a superfície. Eu tenho uma aba de comandos aqui chamada superfície. Se não aparece no seu aí na sua aba de trabalho, é só vir aqui no cantinho, tá? Do seu na sua tela de comandos e clicar aqui, ó, em superfície. Clicou em superfície, ele vai aparecer, ok? Bom, então vou dar aqui o comando de aparar superfície, ok? Ele vai chamar a ferramenta de corte, que é a peça que vai ficar. O que eu quero que fique é essa parte. E o que vai remover é a peça que a gente estudou
nesse momento. Então, vejam aqui que eu acabei tendo a nossa peça cortada. Porém, aqui embaixo, ele ainda forma uma superfície que eu tenho que remover, senão vai dar erro depois na hora de fechar toda a peça, na hora da gente costurar todo esse emaranhado de superfícies. Ok? Então, mais uma vez eu venho aqui em aparar. Ferramenta de corte, nesse caso, eu quero que mantenha a parte extrudada. É um pouquinho difícil de pegar, mas tem que passar no mouse. Até a hora que brilhar só a parte do trim interno. Aqui peguei. Agora eu vou remover essa parte interna aqui. Olha lá. Removi a parte inferior da minha peça. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou espelhar esse comando para o outro lado. Ok? Não preciso fazer ele duas vezes. Se ele é simétrico, lógico. Então, vou clicar em espelhar. As operações que eu quero pegar é a superfície extrudada e os dois cortes que nós fizemos na peça. Por enquanto aqui vai ter um problema, posso tentar isso fazer depois, tá? Mas vamos pegar esses dois principais aqui. Plano de espelhamento, eu vou usar aqui o plano simétrico e dou um OK. Então aqui do outro lado, ó, eu tenho a mesma peça com o corte embaixo. Eu vou aqui apelar já para uma própria costura à parte, que pode dar problema na hora de espelhar. Ok? Então eu vou clicar aqui, clico na removida de baixo, removo e dou um OK. Beleza, gente? Então tá aí o formato já geralzão da nossa peça, como que ela vai ficar em si. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer esse tampo superior aqui, tá? Como que a gente vai trabalhar com ele? Antes de mais nada, como essa peça aqui, ó, vou colocar ela de lado para ver maior detalhamento, ela é plana nessa superfície aqui em cima. Então, vou jogar um plano até esse ponto e espelhar ele para dentro da nossa peça, ok? Para fazer isso, eu vou pegar um plano, deslocamento a partir de um plano qualquer, vou pegar o plano frontal, que é o XZ, e vou subir ele 40 milímetros, ok? Estando esse plano, clico nele agora, abro um esboço, ok? Tirar essa peça aqui e vou colocar um retângulo. Nesse caso, o meu retângulo ele vai ter medidas de vai ser de 15 por 30, certo? Então corta 15 milímetros por 30, com a sua base da figura, do quadrado, com a base geral da minha peça, de 40 milímetros, ok? Bom, para ele poder ficar centrado, vou pegar esse ponto daqui até a base e vou colocar 7,5. Pronto. Agora, essa parte retangular ela está totalmente centrada na minha peça, ok? Encerro o meu esboço e a partir desse momento eu vou fazer uma extrusão à superfície, tá? Da mesma maneira que a gente vem fazendo. Pego a extrusão, ativo o comando e vou selecionar apenas essa parte. Só que em vez de eu mandar ele descer embaixo, eu vou clicar até o próximo, né? Vou inverter o lado, colocar aqui, ó, esse comando. Vou pegar aqui de novo, deixa eu tentar fazer de novo, tá? Aí eu acabei clicando a sequência de maneira incorreta. Então tá aqui, vou selecionar o perfil, vou inverter e vou colocar ele até o próximo, né? Aí eu pego a minha superfície aqui, ó. Então cliquei aqui, ó, até o próximo, tá? Esse comando aqui, clico na minha superfície e ele vai preencher todo o formato da minha superfície. Se eu quiser colocar uma conicidade, abrir a peça, diminuir, é só colocar um grauzinho aqui, né? Posso ir aumentando, por exemplo. Se vocês verem aqui, ó, ele está descendo reto. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 graus, né, ó, ele vai abrir.
não é o que eu quero. Vou deixar 0 aqui. Então vou dar um OK. Beleza, gente? Bom, só que nesse caso aqui, ó, se a gente for olhar minha peça, que era uma peça plástica, ela é rasgada por dentro. Aqui, ó, tem esse detalhamento rasgado, porque com certeza alguma coisa deve estar acoplado dentro dessa peça. E se eu olhar agora, nesse caso, a minha peça desenhada na parte inferior, o que eu vou ter? Eu vou ter essa parte aqui totalmente preenchida. E não é isso que eu quero, tá ok? Então eu vou colocar aqui um corte na peça, que é o aparar superfície, tá ok? E o que eu vou colocar de ferramenta de corte principal? Esse daqui. E o que eu vou remover vai ser justamente a parte interna. Desculpa aqui, na verdade é outro que eu vou selecionar, tá? Ferramenta de corte vai ser essa parte e o remover vai ser a parte da superfície. Vou aplicar. Opa! Saiu tiro pela culatra aqui, gente. Peço um pouco de desculpa porque é um pouquinho mais complicado trabalhar com superfície. Então vou vir aqui aparar, ferramenta de corte, vamos tentar pegar essa daqui e remover, vamos pegar essa daqui. O que ele faz? Vamos lá, aparar de novo. Pronto, cliquei aqui, ó, tá vendo? Brilhou essa parte interna, é isso que eu preciso. E vou aplicar. Beleza, gente, agora eu consegui remover apenas a parte que eu quero. Só lembrando então que a gente vai selecionar primeiramente como ferramenta de corte essa base retangular e o que nós queremos remover é a parte interna aqui da nossa superfície. Eu vou só esconder um pouquinho o nosso plano de trabalho para mostrar uma coisa muito importante para vocês. Percebam que quando a gente deu o corte na peça, ele não cortou só a base de baixo, que precisava estar livre. Ele cortou aqui em cima. E isso é uma coisa comum de acontecer quando a gente usa esse tipo de ferramenta de aparar superfície, nessa condição que nós trabalhamos. Quando isso ocorre, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui nesse comando de fechamento de contorno. Tá? Quando um contorno você retira e ele abre, você fez algum corte e abriu esse tampo superior, eu venho aqui e fecho a minha peça. O que ele vai pedir aqui? Ó? Só para pegar o contorno que eu quero, ele já fecha e eu aplico. Só que agora percebam que internamente a minha peça ela vai estar cortada. Eu não tenho mais aqui a outra parte passando, dando um reforço aí na luminosidade das peças de fundo da minha peça geral, tá bom? Então consegui agora fazer toda a minha peça, todo o formato que eu quero dela. Quando eu finalizo isso, eu não posso sair agora dando a espessura dessa peça, porque cada uma delas, ó, é uma parte separada em si, tá? Tá uma coxa de retalhos, né? Só que essa coxa de retalhos, ela não está costurada. Então, para começar, depois que eu dou todo o formato e começar a fazer o sólido, eu tenho que costurar todas essas superfícies, tá? E como que a gente faz? Aqui em superfície eu tenho o comando costurar superfícies, tá? Então, eu vou clicar aqui, vou selecionar tudo que eu quero de comando, tá aqui, ó, todas as partes das peças e vou aplicar. Concluído. Concluído aqui, ó, se eu passo o mouse em cima do comando, vejam que ele fica totalmente preenchido com linhas, indicando que a minha peça é uma só apenas. Se você passar o mouse aqui e todas as partes não brilharem, é porque alguma coisa está errada. Você tem que voltar lá, mexer, editar a operação para que você possa corrigir seu erro, tá ok? Bom, gente, antes de dar o espessamento da minha peça, eu já vou colocar alguns detalhamentos de arredondamento que é possível fazer na varredura. Na varredura não, desculpa, na peça de superfície. Então, eu vou pegar aqui o arredondamento,
Então vou colocar 2 milímetros nessa lateral aqui. Vou tirar aqui. Opa, vamos lá. Deixa eu cancelar aqui que está meio com problema agora. Arredondamento. 2 milímetros. Está com algum erro aqui na nossa peça. Vou tentar colocar aqui por enquanto de 1 milímetro. Tá? De 1 milímetro eu tenho aqui toda a parte superior. Da minha peça. Tá ok aqui. Vamos dar um ok. Beleza? Agora eu vou pegar aqui e tentar colocar o arredondamento de 2 milímetros nesse canto aqui. Bom, pessoal, eu vou até comentar acho que o erro que possa estar ocorrendo aqui, que é até interessante explorar. Eu acredito que essa superfície não esteja juntada com a minha peça, por isso que ela está dando erro. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em costurar a superfície, vou clicar na minha peça costurada com o comando aqui de corte que eu fiz, ó. Aplicar, concluir. Agora eu acredito que ela tenha virado uma peça só. Então vamos lá, arredondamento, 2 milímetros. Olha lá, agora pegou, tá bom? Até interessante esse erro ter ocorrido, tá? Se você passa o mouse e tenta aplicar um raio de arredondamento e essa peça ela não consegue ser captada, é porque essa superfície não está costurada, tá ok? Então aí volta lá, costura a sua superfície e agora eu consigo colocar meu raio de arredondamento. Bom, gente, terminado tudo isso, todo o formato geralzão da minha peça, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um espessamento em cima dele, tá? Para isso eu vou usar o comando espessar, deslocar, tá? Clicando aqui, vou dar uma espessura de 1 milímetro, só que com ele centrado, ou seja, meio para cima, meio para baixo, dentro do que eu fiz a minha superfície, tá ok? Agora eu vou selecionar o quê? Todo o contorno da minha peça, ok? Tem que selecionar todos os pontos. Então tem que aumentar aqui, tem que ser bem criterioso, porque se faltar qualquer ponto, a nossa peça não dá certo lá na frente. Pronto, gente. Está aqui a nossa peça com toda a seu contorno selecionado. Agora eu dou um OK. Aí vejam que agora a minha peça de superfície ela virou um sólido. Ok? Então a gente conseguiu fazer todo esse formato utilizando apenas o comando superfície, né? Em que a gente faz uma peça mais complexa de uma maneira mais simples. Tá ok? Bom, agora vamos colocar mais alguns detalhamentos nessa nossa peça, né? A primeira coisa que eu gostaria de colocar seria aqui um texto que poderia ficar em cima de uma peça normal, tá? Então venho aqui no comando plano de trabalho, vou iniciar aqui o nosso esboço e vou colocar uma linha, tá? Essa linha ela vai estar centrada para cá, vou colocar 18 milímetros. Nesse sentido, ok? Com uma distância
de 20 milímetros da base e colocar mais uma linha daqui para cá, ok? Então esse é o caminho que a gente vai fazer para colocar o texto, que vai delimitar qual é a sua extensão máxima. Para colocar o texto, eu venho em texto de geometria, clico aqui na minha, nas duas linhas, né? Vamos até colocar essa linha um pouco mais para cá, vamos colocar 18 mesmo. Manter aqui para não sair do meio. Então vou colocar aqui texto de geometria. Então vou colocar Inventor. Tá? Você pode colocar o texto que você quiser. Vou dar um OK por enquanto. Ele vai ficar só na metade aqui, mas já vai acertar isso. Ok? Para poder fazer modificações, é só clicar em cima do texto, botão direito. Eu venho aqui, ó, editar texto de geometria. A primeira coisa que eu quero fazer é inverter o lado dele. Inverter para o lado em que ele está posicionado. Tá ok? E vou tentar selecionar agora a segunda linha. Bem que na verdade essa linha aqui ela vai acabar não pegando. Vamos lá, vamos dar um OK. Certo? Eu vou tentar agora puxar essa linha para cá. Tentar centralizar essa linha. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa linha aqui de lado. Vamos tentar refazer esse ponto. Tentar botar a linha aqui de novo. Vou colocar uma linha apenas. Então essa distância aqui é de 20 milímetros. Essa peça ela tem 36 milímetros ao total. Para a gente conseguir aqui colocar ela alinhada, né? Vou colocar uma linha aqui abaixo de apoio. Eu vou tentar puxar essas duas para o lado centralizado. É que aqui hoje está difícil o negócio, pessoal. Vou colocar assim, ó, para a gente poder conseguir fazer uma linha para cá de 18, certo? Com 20 milímetros, vou apelar aqui um pouquinho, certo? Aí vai ficar 18 milímetros para cá e agora eu coloco uma linha extra, clicando desse ponto e vindo até para cá. E agora eu coloco uma cota de 36, tá ok? Pronto. Agora eu vou vir aqui no texto de geometria, vou clicar na linha maior, vou colocar aqui Inventor. E agora eu vou colocar as medidas que eu quero, tá? Então eu vou colocar aqui uma altura de 6 milímetros e 10, centralizado. Vamos dar um OK. Olha lá. Pronto, agora meu texto já está dentro do que eu quero, só que ele está muito grande. Não quero tão grande, eu quero mexer no meu texto. Para conseguir fazer modificação, é só clicar com o botão direito, né? Vou vir aqui em editar texto de geometria, inverto a posição dele, deixo centralizado. Olha como é que vai ficar. Ainda não está certo. Então, mais uma vez, botão direito em cima do texto, editar texto de geometria, eu vou vir aqui, ó, a direção dele eu vou inverter. E o tamanho desse texto eu vou diminuir. Eu vou colocar 5 milímetros. Pronto. Está aí o texto da maneira com a qual eu gostaria que ficasse. Okay? Então está aqui, feita a nossa peça. E agora o que eu vou fazer?
eu vou usar o comando relevo. Tá? Então, vou selecionar o comando relevo, pego aqui o perfil da minha peça, que é o texto, ok? E venho aqui, ó, vou pegar esse comando, vou selecionar nessa direção, tá ok? Vou deixar 1 milímetro de profundidade e vou solucionar, pegar a face do meu objeto. Pronto, tá aí. O meu texto foi jogado para dentro, para cima da minha superfície, ok? Então aqui, ó, só para a gente poder ver como que a gente fez o comando, mostrar de novo. Então selecionei o perfil, que é o texto, selecionei o tipo de relevo que eu quero acima da face, poderia fazer ele cortado ou meio a meio, meio para cima, meio para baixo, e selecionei essa opção aqui, ó. Quando eu dou o OK, aí ele já joga para cima da minha superfície, tá ok? Bom, essa é a maneira que a gente tem de colocar um texto em cima de uma figura sólida. Agora eu gostaria de colocar uma figura em si, né? Sei lá, colocar, você quer fazer o logomarco da sua empresa, qualquer coisa, como que a gente vai jogar essa figura em cima? Tá? Lá na aula nossa de peça plástica, eu ensinei como que se faz, ok? Vamos repetir aqui. Bom, para poder colocar essa figura, eu vou pegar mais uma vez aquele plano de trabalho, vou abrir um esboço, e nesse esboço aqui, eu vou colocar um retângulo, na verdade vai ser um quadrado, né? O comando é retângulo, mas é um quadrado, com 12 por 12, e eu quero que essa altura aqui, ela fique dessa base, desse ponto até o ponto mediano, tenha uma distância de 18 milímetros, e dessa base até a base da peça vai ficar com 17. Pronto. A minha figura tem que ficar centrada nessa janela aqui. Coloquei a posição do meu retângulo, da minha janela onde vai ficar a figura, eu clico aqui em imagem e vou selecionar a imagem que eu quero. No caso, eu vou pegar o logomarco aqui da Inventor, tá ok? E vou clicar onde eu quero que ela fique. Nesse caso, vou colocar nesse ponto aqui, ó. Na verdade, eu vou colocar nesse ponto superior, porque a minha figura eu já sei previamente que ela está deitada, tá bom? Depois a gente vai fazer a rotação dela, por isso eu coloquei acima. Cliquei a minha figura, coloquei na imagem, dou um ESC para não ter que colocar outra figura em si. Então agora que ela fica pontilhada, eu consigo diminuir e girar essa peça. E coloco dentro do meu quadrado. Pronto, pessoal. Encaixei o meu quadrado, fecho o meu esboço e agora eu faço apenas o quê? O decalque dessa peça. Então está aqui, a imagem daqui já está selecionada, ele pede para selecionar a face. Nesse caso aqui, vamos clicar aqui, fica um pouquinho meio chato de pegar a face visual. Agora ele pegou a face em si. Vamos dar um OK. Pronto. Agora a minha face ela ficou plotada em cima aqui da minha superfície. Bom, vejam aqui que ela ficou um pouco distorcida, né? Então aí tem que tomar um cuidado um pouco na figura que ela acaba sendo distorcida também nessa situação. O que poderia ser feito seria inclinar um plano, tá? Mais ou menos próximo a 90 graus com isso que eu quero que fique, e jogaria em cima dele. Aí essa distorção seria menor. Como eu peguei um plano paralelo à superfície frontal, como essa superfície está muito inclinada nesse sentido, ele ficou cada vez mais distorcido em si. Tá? Então eu teria que dar aí uma angulada de uns 45 graus para ele poder diminuir essa distorção. Tá? Mas não vou chegar muito nesse ponto, senão nossa aula vai ficar muito extensa. Pessoal, próximo passo que eu gostaria de fazer agora é justamente esse detalhamento aqui, ó. Como que a gente faz esses frisos na nossa peça de superfície, ok?
Nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o plano de trabalho que a gente tem, vou abrir um esboço bidimensional, tá ok? E vou traçar o formato que eu quero, tá? Nesse caso aqui eu vou pegar uma spline de interpolação e vou colocar um caminho curvilíneo qualquer, tá ok? Fiz o formato, dou Enter, tá aqui a nossa peça. Bom, fecho o meu esboço, só que essa peça aqui, ó, ela está acima do ponto em que eu quero trabalhar. Ela tem que estar colada na superfície. Para fazer essa colagem na superfície, eu vou iniciar um esboço 3D e eu vou usar esse comando aqui, ó, projetar para a superfície. Ele vai pegar esse comando bidimensional e plotar em cima dessa superfície da minha figura. Então, cliquei aqui, ele vai pedir para selecionar a face, seleciono a face, vou selecionar qual que é a curva que eu quero, tá? A curva está aqui a nossa direção, vamos aplicar, tá aí, ó, ele jogou em cima da peça que eu quero, tá? Às vezes pode ser que não dê certo, vamos ver até aqui o nosso vai dar certo também, porque se essa ponta aqui tiver muito a 90 graus, o comando de varredura pode não dar muito certo. Aí tem que entrar e corrigir essa curva novamente, tá bom? Mas vamos testar por enquanto para ver se ela vai. Bom, para poder fazer o esboço, eu tenho que jogar um plano para começar nesse ponto aqui. Eu tenho que colocar um esboço em cima desse ponto, tá? Quem não lembra como a gente faz varredura, aqui embaixo tem também o link da aula que a gente tratou de varredura no nosso curso, tá bom? Então, quem que está vendo aí a aula pela primeira vez, que não seja aqui que esteja acompanhando, pode voltar lá atrás, que aí vai estar o link da aula para varredura, tá ok? E vai entender melhor como que é esse processo. Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar um plano e eu vou colocar um plano através do ponto, tá? Então, vou pegar esse plano frontal aqui, o YZ, que na verdade é o plano de direita, e vou clicar nesse ponto aqui, ó, final, que é onde eu quero que ele fique. Ó, ele vai ficar colado com aonde vai começar. Posso clicar na própria spline, como se eu conseguir pegar o ponto da superfície projetada, que ele vai estar em cima do mesmo ponto. Então, agora eu vou dar um OK, cliquei meu plano, agora eu venho aqui e vou criar um esboço, eu vou colocar um círculo, tá? Um esboço bidimensional. Vou colocar um círculo, bem nesse ponto final aqui. Nesse caso aqui, ó, um pouquinho longe, eu vou tentar jogar ele aqui para o centro. Ó. Tá aqui no ponto central a nossa peça. E agora eu vou colocar um diâmetro de 1 milímetro nessa peça. Pronto. Terminei meu esboço, dou OK. E agora eu venho no comando de varredura. Então, varredura, ele já pegou aqui o perfil. Agora eu vou selecionar a nossa curva. Pronto. Está aí o formato que a gente fez. Dou um OK. E para a gente poder ver melhor o detalhamento, tá? Vou tirar aqui o esboço. Vou só tirar a visibilidade. Vou tirar a subvisibilidade desse novo plano de trabalho. Onde que ele aparece aqui? Está aqui o nosso plano de trabalho. Vou tirar a visibilidade dele também. Tá? E aqui aparece o formato que a gente quer. Lógico que não é um formato que a gente tem que ele seja considerado feito à mão, né? Não é uma coisa mais, como é que fala, estilizada com maior controle, né? Do formato dele, coloquei um formato qualquer, então ficou assim meio que a mão livre, tá bom? Bom, mas e como é que eu faço agora do outro lado para que isso aqui não fique destoante, né? Que eu tenho esse formato aqui não fique diferente. É só a gente espelhar, ok? Então a operação que eu quero fazer espelhamento é a varredura. O plano de espelhamento vai ser aqui o nosso plano XY,
ele vai espelhar e dou um OK. Pessoal, agora para finalizar aqui a nossa peça, se tratando de uma peça plástica, né? O que está faltando nele? Está faltando apenas a gente colocar o ponto de encaixe na parte de baixo da nossa peça. Para isso eu vou lá no comando de peça plástica e eu vou clicar em aba, tá? Então está aqui a nossa aba, vou usar esse comando aqui, tá? Que eu vou formar eu não vou cortar, eu vou adicionar um material plástico por cima dele para poder fazer um encaixe na peça. Então nesse caso aqui eu vou colocar para baixo e eu vou colocar esta de caminho aqui, ó. Esse ponto e esse ponto na primeira. Depois que eu coloquei o caminho, eu vou colocar as distâncias que eu quero. Eu vou colocar uma altura de 1 milímetro por largura de 0,25. Pronto, ele cria aí a nossa aba de encaixe na parte inferior, ok? Faço a mesma coisa para a outra. E eu finalizo a minha peça. Tudo bem, gente? Então essa foi a nossa aula de superfície, tá? Vocês veem aí que a gente, para poder fazer, sofre um pouquinho mais, né? Mas o formato final é gratificante devido à complexidade que a gente consegue desenhar, ok? Um grande abraço e até a próxima!